Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria registar a resposta do Sr. Ministro, que disse que não há cortes porque não há cortes nas prestações sociais, mas há cortes nos salários de uma parte substancial das pessoas que trabalham na iniciativa privada. E eu acho que não há portugueses de primeira e portugueses de segunda. Estes portugueses que trabalham na iniciativa privada e que tiveram cortes nos seus salários são tão portugueses como os outros. E, portanto, dizer que a situação deles não conta para a análise da situação, enfim, é uma maneira de ver as coisas da qual eu discordo e discordo profundamente. Em segundo lugar, banca. Eu gostava de lembrar, eu fui aqui ao meu computador pesquisar, porque hoje, como aliás muitas vezes em que se discute os assuntos do novo banco, parece que toda a gente tem surpresas com coisas que nós, pelo menos aqui nesta Comissão, já discutimos inúmeras vezes. Eu gostava de lembrar que em 30 de maio de 2018 nós ouvimos aqui o Sr. Ministro das Finanças a requerimento do CDS porque tinha-se sabido de uma decisão da Comissão Europeia que previa, não apenas aprovava um mecanismo de capital contingente até ao limite de 3.900 milhões de euros, mas também previa, para além disso, uma medida, a chamada medida 3, Capital Backstop, que previa e que autorizava o Estado português a fazer uma injeção de capital para além dos 3.900 milhões de euros. Mas dizia o Governador Carlos Costa, e disse aqui na Comissão, que isso está completamente fora do quadro de resolução e que o que existe, a medida 3, a decisão da Comissão Europeia no seu ponto 130, a medida 3 resulta não do processo de venda, mas das negociações entre o Estado português e a Comissão Europeia. Mas, nos cálculos da Comissão Europeia, que eu então citei em 30 de maio de 2018, no ponto 146 previa-se que o total da ajuda nas medidas pode chegar, no caso do cenário mais adverso, a 4,29 mil milhões de euros, mais ainda acima, mais o capital necessário para garantir a viabilidade e solvência do banco na medida 3. E, portanto, não deixa de ser extraordinário que 2 anos depois o país continua surpreendido, quer com os 3.900 milhões de euros, quer com a possibilidade de se ir acima dos 3.900 milhões de euros. Estas possibilidades estavam previstas na altura e no modelo da venda e eram do conhecimento público, quer do Governo, quer de qualquer pessoa que seguisse estes assuntos, e estão previstas em decisões que são públicas e autorizações públicas da Comissão Europeia. Portanto, eu perguntava-lhe se há uma previsão, afinal de contas, de quanto é que vai ser previsto, quanto é que vai ser preciso, para além dos 3.900 milhões de euros, e quanto é que vai ser preciso para o ano. E já agora, e falando em banca, em linhas de crédito, e ainda ao assunto que eu acho que interessa à generalidade das empresas, a CIP diz que cerca de metade das empresas que tiveram acesso às linhas de crédito ainda não as recebeu. Eu gostava de saber se o Governo confirma isto, porque eu sei que os bancos estão-se a tornar o grande bode expiatório do facto das medidas que o Governo desenhou não chegarem às empresas. Eu gostava de saber porque é que o Governo decidiu por este modelo ir indo através da banca quando podia ter ido através de institutos públicos ou até do Banco de Fomento, que eu devo lembrar, já existe, e já agora que acompanhamento é que foi feito disto e, por outro lado, a autorização da Comissão Europeia prevê que uma parte destas das garantias públicas possam ser concedidas a título de transferências definitivas para as empresas, presumo eu que a fundo perdido. Neste orçamento não se prevê que o Governo utilize essa possibilidade. Eu gostava de saber se estão a ponderar utilizar essa possibilidade ou não. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Há aqui uma questão colocada importante sobre a questão do novo banco. Foi colocada, penso, por diferentes deputados, que tem a ver com... E é muito importante percebermos a diferença do que é que está aqui em causa. Ou seja, no âmbito do mecanismo de capital contingente e no âmbito do acordo e do contrato com a Lone Star, o que temos em causa são os 3.900 milhões de euros que são para compensar por ativos problemáticos. Aí é uma injeção quando o Estado faz, ou quem faz essa injeção o Estado faz através de um empréstimo ao Fundo de Resolução, que depois, portanto, da parte do Estado, é um empréstimo ao Fundo de Resolução. E o que o Fundo de Resolução faz é uma injeção no novo banco, mas é uma injeção que não tem uma contrapartida no imediato de capital do novo banco. Outra questão da natureza diferente é
é o que é que se fará, se for o caso disso, que esperemos que não seja, e que é de natureza totalmente diferente, o que acontece se houver dificuldades de capitais no novo banco, como poderá acontecer noutros bancos. Aí isso é um problema que, a ocorrer, neste momento não é essa a expectativa que ocorra, não está previsto nada no orçamento suplementar nesse âmbito, não está neste momento a ser equacionado ou previsto nada nesse âmbito, mas que caso venha a ocorrer no futuro essa necessidade, é natural que o Estado português, e também no âmbito das conversações com a Comissão Europeia, tenha previsões sobre como é que, e com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu, sobre o que acontece a bancos que têm problemas de capitais. No caso específico do novo banco, é natural que se houver problemas de capitais no novo banco, em primeiro lugar, sejam equacionados dentro dos atuais acionistas do novo banco. Isso é o processo natural que deve ocorrer e é nesse âmbito que deve ocorrer. Caso venha no futuro, não é isso que está previsto, mas caso venha a ocorrer alguma necessidade de intervenção também de participação do Estado, mas não é isso que está neste momento previsto, é de uma natureza completamente diferente do que está a ser feito agora. A natureza que está previsto é, se houver essa necessidade, o Estado entrará aí em nome da estabilidade do setor financeiro, que é muito importante para todo o país, não é? E para todos os portugueses, e admito que também vocês partilhem essa preocupação, da estabilidade do setor financeiro, da estabilidade do banco, da estabilidade dos depósitos, da estabilidade na capacidade de financiar a economia. A intervenção do Estado, se houver a ocorrer, como digo, não está nada previsto, mas seria um mecanismo a utilizar só em último caso, e nessa eventualidade, seria de uma natureza completamente diferente da dizer, e aí o Estado tomaria uma posição acionista. É de natureza totalmente diferente. Eu não sei se há uma oposição da vossa parte a esse tipo de questão, mas isso aí não tem nada a ver com o que estamos aqui a falar em causa. Aqui é uma transferência do Fundo de Resolução com base no empréstimo do Estado. E aqui estamos a falar, nesse cenário hipotético e futuro, de último caso, de algo completamente diferente, que não é o que está a ser equacionado agora. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostaria apenas de referir, relativamente às questões que a Sra. Deputada Cecília Meireles levantou, sobre a diminuição do rendimento disponível das famílias. De facto, esta crise apanhou, não só Portugal, apanhou o mundo inteiro de repente. Vamos pensar o que é que aconteceria se tivéssemos tido uma situação de não adoção de medidas, com a necessidade de confinamento, de paragem das empresas, de encerramento dos serviços, das famílias em casa, e como é que estaríamos nesta situação ao nível do desemprego e da falência das empresas. Portanto, o esforço que foi introduzido foi um esforço de adoção de medidas que permitissem e fizessem com que as empresas pudessem manter o seu posto de trabalho, complementando com medidas de apoio social, de prestações sociais, que passaram pelo apoio à família, para aqueles pais ou mães que necessitaram de ficar em casa, pelo prolongamento do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego, porque aqui estaríamos a falar efetivamente de portugueses cujo rendimento que têm no final do mês terminaria e entrariam numa situação de desemprego num momento em que voltarem a ter emprego seria muito difícil. As medidas de apoio aos trabalhadores independentes, aos trabalhadores informais, sendo que relembro que o novo regime, a alteração ao regime dos trabalhadores independentes, permitiu trazer para o sistema de segurança social e passar a ter proteção social muitos trabalhadores que antes não estavam inscritos na segurança social e com a alteração ao regime passaram a ter proteção social, para além da alteração nas prestações sociais dirigidas a esses trabalhadores. Vamos pensar também um pouco como é que estariam todos esses trabalhadores neste momento. E, portanto, há aqui um conjunto de medidas conjugadas, conforme a Sra. Deputada também referiu, e muito bem, os recursos não são ilimitados e é esse esforço enorme que está a ser feito por todos e por Portugal para que possamos manter os postos de trabalho, para evitarmos uma situação catastrófica que se verificou na crise anterior, de um desemprego enorme,
com um aumento muito significativo da despesa com subsídio de desemprego, com uma diminuição muito significativa das receitas para a segurança social, com aquele que foi o reflexo em toda a economia e com aquele que foi o reflexo no sistema público de segurança social. E, portanto, é este o esforço e é este o esforço que o Governo está a desenvolver. Muito obrigada.